Sim, ó, o que nós vamos tratar agora desse encontro é pessoas que inspiram pessoas, e no caso, professores inspiram vidas, né? E também, além dos professores, pais que inspiram como educadores, né? Então, o Rodrigo começou a contar um pouco sobre como que foi esse pai educador dele, e acho bacana a gente dividir isso aqui com vocês, porque temos sempre pais inspiradores, mães inspiradoras que te proporcionam tanto, né? Então, ele vai falar um pouquinho e eu também depois falo um pouco de mim. Vai lá, Rodrigo. Bem, quem me inspirou a estudar e a valorizar a educação, acompanhou minha trajetória, cuidou de cada detalhe, foi meu pai. Meu pai, ele me ensinou a escrever as vogais em casa e o meu nome completo. E quando eu cheguei na escola, no jardim de infância, eu já tinha essas habilidades, mas eu era super tímido, super tímido. Mas com isso eu avancei de série. Eu fui assim para o Jardim 1. Tinha o prézinho e eu já fui para o Jardim 1, porque eu já sabia usar o lápis e tudo. E o meu pai sempre acompanhou ali as minhas habilidades. Ele percebia que às vezes eu ficava meio deslocado das brincadeiras. À tarde ele olhava para mim, então ele falava assim: vai escrever, leia um livro. E os livros que eu ganhava na escola, ele pedia para eu contar as histórias para ele. As musiquinhas que cantava nos eventos da escola, ele pedia que eu cantasse para ele. Ele participou muito dessa parte da minha educação. Meu pai encapava os livros, encapava meus cadernos, colocava etiqueta e sempre foi muito cuidadoso. E teve um momento que nós passamos por alguma dificuldade financeira e ele disse para mim: a educação sua vai estar intacta, é a maior riqueza que eu tenho para você, meu filho. E hoje eu sou professor, eu Uhum. trabalho com a educação e sou feliz. Ele também fica muito feliz com a minha trajetória e com várias dificuldades, momentos difíceis, mas ele continuou me apoiando, me incentivando, e cada êxito que eu tenho, ele está vibrando comigo até hoje, né? E eu escrevo bastante, escrevo poesias, porque o meu pai também gosta muito de literatura, então ele tinha o hábito de escrever cartões de Natal, aniversário. E como ele percebeu que eu tinha um dom para escrever, nós escrevíamos mensagens personalizadas. Que bonito. Depois, quando ele chegou um momento que ele se separou da minha mãe, então de vez em quando eles tinham algum relacionamento, então ele me pedia para escrever os cartões, né, junto com ele, para a namorada, para fazer um poema. Então nós fazíamos juntos, juntos e eu até herdei um pouco desse romantismo do meu pai, né? E assim, e até hoje eu escrevo, gosto de escrever romances por causa disso, sabe? Uhum. É muito importante que os pais participem junto com os filhos e também são mestres, porque nós acreditamos que o ensino-aprendizagem, né, o aprendizado acontece em casa também, e todos têm algo a contribuir com esse processo da educação. A escola, ela tem a parte da socialização, dos conteúdos, e nós fazemos isso com muito cuidado e precisamos do apoio das famílias, dos responsáveis, para que essa educação cresça, porque a educação é o maior índice de desenvolvimento humano de um país e ela é patrimônio de todos e é feita por todos. Nós acreditamos assim. E eu tive outros professores que me inspiraram também. Teve um professor que me inspirou a fazer faculdade. Eu vou ser bem breve, mas
quando eu estava no 9º ano, era o último ano de conclusão do ensino fundamental, nós conhecemos esse professor, um professor de matemática, e ele dialogava muito com a turma. E eu fiquei fascinado com aquele professor, porque, em vista das dificuldades que sempre saem nos noticiários, né, da situação dos professores, enfim, ele estava sempre sorrindo, entusiasmado, e ele levou a experiência de vida dele sendo universitário, e ele falou: vocês podem cursar uma universidade, cursar um ensino técnico, e alguns amigos meus foram fazer curso técnico em patologia clínica, porque ele incentivou, e nós não tínhamos assim nenhuma perspectiva de comemorar o encerramento do ensino fundamental, e ele nos levou ao Cristo Redentor, no ponto turístico aqui do Rio de Janeiro, e foi maravilhoso, foi um sonho, porque para nós que não tínhamos nada planejado, e chegou esse professor é, com a autorização dos nossos pais, mas a turma era pequena, o grupo era de 9 alunos apenas. Então deu para ele nos levar e depois ele nos trouxe de volta à escola e nós voltamos para casa. Então, assim, fica assim esse exemplo de como os professores inspiram vidas, inspiram os alunos, e é legal que vocês participem com a gente. Conte alguma história inspiradora que você teve com algum professor seu, alguma situação na escola, e você que hoje é professor, porque nós precisamos crescer em conjunto e mostrar a relevância do nosso trabalho, que é vivida na prática, porque nós aprendemos a nos socializar, o respeito ao próximo, o respeito às diferenças, um mundo com menos racismo, menos intolerância, é um compromisso de todos, e nós que trabalhamos na escola estamos sempre frisando isso com os alunos, e é uma conquista diária, e é uma alegria que nós temos, é um prazer imenso. Eu tive uma aluna que foi no primeiro ano de trabalho meu, que foi difícil, que é aquele ano que você está se adaptando, e chegou um momento que ela me deu um abraço e ela chorou. Ela falou para mim que ela tinha preconceito com pessoas negras. E hoje ela já deve ter mais de 20 anos. E ela falou assim: mas a convivência contigo, professor, me fez mudar. E ela me pediu desculpas. E assim, eu não tinha percebido isso nela, nem estava esperando, sabe? E é maravilhoso tocar vidas com o nosso trabalho. E o que a gente também falou é uma coisa muito bonita no sentido de pais educadores, né? Pais e mães educadores, né? A família que faz esse papel do educador, né? Que é onde também se inspira e é inspirado também, porque muitas crianças, quando retornam para casa da escola, também mexem muito com os pais no sentido deles se reverem enquanto criança, né? Então, assim, tu falando de encapar os cadernos, meu Deus, isso era a coisa que eu mais esperava para começar as aulas. Sair com a mãe para comprar o plástico que ia ser encadernado, aqueles caderninhos de. Meu é muito mais tempo. Se bem que, né? Nós temos aí uns 18 anos de diferença, mas já é bastante, né? Os meus eram todos encapados, caderno por caderno, eram tudo de pequenininhos, assim, e os livros e tal. Então, quer dizer, todo esse contexto prévio, né, de começar as aulas, era muito esperado, era muito, né? Claro que a gente está aqui com um pouco de nostalgia, mas o que nos inspira, né? Eu, por exemplo, se for lembrar de uma professora que eu lembro dela até hoje, mas pelo carinho que ela tinha de atender a gente. Uma professora do primário, ela era uma professora que eu estudava numa escola de freiras, né? E ela era uma estudante também.
E era uma graça, o modo que ela, professora Inês, olha só, eu lembro disso, tenho foto dela ainda. Então, assim, aquilo, o modo que ela me tratava, o acolhimento que ela fazia, sabe, o carinho que ela tinha no sentido de realmente te pegar com as tuas dificuldades. Eu tenho memória disso, dela me ajudando. Que eu não é que eu sempre fui muito focada, assim, eu tinha as minhas dificuldades, eu tinha um pouco de medo, eu era toda medrosa quando eu era menor, né? Então, criança, assim, com aquela idade lá de primário, enfim, e eu fui muito acolhida, eu lembro muito disso. Então, acho que pais, professores, pessoas que inspiram de fato a gente, talvez rever um pouco isso, né? Esses papéis hoje, né, Rodrigo? Acho que a tecnologia veio cada vez mais, a gente não, né? A gente vai se adaptar, com certeza, ninguém está falando nada disso, a gente trouxe um pouco da nostalgia aqui, mas é importantíssimo isso. Eu vejo que se a gente não tiver pessoas que nos inspirem, como que fica, né? Fica um vazio. Tu passa pelas situações, tu passa pelas experiências, mas passou, né? Tu não sente, tu não vive.